Bem-vindo à segunda etapa do curso de Introdução à Gestão Pública. Daqui para frente nós vamos conversar sobre novos conteúdos, novos assuntos, e é importante que você tenha uma compreensão clara dos assuntos anteriores. Você pode fazer perguntas através do fórum, você pode se dirigir ao instrutor e a qualquer momento, se você precisar, você também pode entrar em contato por e-mail para que haja um aproveitamento conforme esperado desse treinamento. Seja bem-vindo, portanto, à segunda etapa do curso de Introdução à Gestão Pública. Nessa segunda etapa, nós temos 3 grandes assuntos que iremos abordar. São eles: o governo eletrônico, a transparência e a inclusão. E para começar o assunto de governo eletrônico, nós precisamos nos situar no tempo e no espaço sobre o que vem acontecendo no mundo, que acontecimentos têm marcado as últimas gerações e por que existe esse nome de governo eletrônico. Qual é a origem, o que isso significa, quais são as implicações desse termo para o serviço público. Antes de mais nada, então, nós vamos conversar sobre as 4 grandes revoluções industriais que aconteceram no mundo a partir de 1800. A primeira revolução industrial foi em 1800. Ela foi marcada pela descoberta do ferro e do carvão, onde entraram em ação a máquina a vapor, a estrada de ferro, a locomotiva. Foi o princípio da Revolução Industrial na Inglaterra. A segunda grande revolução industrial aconteceu a partir de 1945. O que marcou essa revolução? Foi a descoberta da energia elétrica, o uso do petróleo, o uso do aço. E quais foram as consequências dessa revolução industrial? A iluminação pública, o motor a pistão, o próprio desenvolvimento do automóvel, a aviação e também os grandes navios. Dessa forma, então, a segunda revolução industrial, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ali então nós temos uma mega revolução industrial que aconteceu no mundo. A terceira revolução industrial, ela começou a partir de 1960. O que marcou essa revolução? Foi a descoberta dos chips eletrônicos, a biotecnologia e a astronomia. Entre alguns dos grandes assuntos dessa terceira revolução industrial. O que aconteceu? O que foi percebido nessa revolução? Foi a revolução da informática, foi onde surgiu a internet, foi onde surgiram os cartões bancários, as telecomunicações. Veja então que tudo isso, de certa forma, que nós estamos usando hoje, os próprios computadores, o computador pessoal, o notebook, eles são frutos da terceira grande revolução industrial. Então essa é uma revolução muito importante para a humanidade, mas ela já foi superada, ela já não é mais digamos assim, a top das revoluções. Qual é a última grande revolução industrial que está acontecendo no mundo? É a quarta revolução industrial, que teve início em 2012 na Alemanha. O que marcou essa quarta revolução industrial? A integração da nanotecnologia, cibernética, machine learning. O que significa isso? Que bicho é esse? Machine learning é o aprendizado de máquinas. São máquinas que aprendem com máquinas, são máquinas que conseguem resolver problemas de forma independente de humanos. A inteligência artificial, que é um tipo de padrão de reconhecimento de padrões, ou seja, máquinas que conseguem aprender padrões humanos de repetição. Então as máquinas já são capazes, as máquinas observando os seres humanos, essas máquinas conseguem reproduzir padrões de comportamento. De certa forma, em alguns casos, as máquinas conseguem exprimir determinados sentimentos, como irritação, como tranquilidade, até talvez a preguiça, a postergação de alguma coisa. Então, é um aprendizado de máquinas. Outra característica importante da quarta revolução industrial é o uso do Big Data, ou Big Data. Big Data é uma forma de análise de informações muito poderosa, usada por praticamente todos os principais governos do mundo.
Uma aplicação de Big Data, por exemplo, são aplicações que permitem analisar ligações telefônicas. Todas as ligações telefônicas de toda a América, por exemplo, ou todas as ligações telefônicas de um continente inteiro em um único instante. Essa tecnologia já existe há um bom tempo, ela já é usada pelas grandes companhias de informática como o Google, a Microsoft, a Oracle, e é explorada, como foi aqui no Brasil em 2014, na eleição presidencial. Big Data permitiu que se analisassem bilhões de postagens no Brasil e no mundo, e a partir daí se tirasse uma ideia do que seria a tendência para a eleição para presidente. O uso de drones, que são aqueles pequenos aparelhos voadores usados para muita coisa, e as impressoras 3D. A impressora 3D é um tipo de impressora que imprime sob demanda, ou seja, é possível colocar materiais como, vamos supor, o plástico, e ela imprime ou ela monta alguma coisa a partir de pequenas camadas de material. Então eu posso reinventar coisas que ainda não existiam. Coisas como, por exemplo, quebrou o pega-mão da porta do carro. Eu pego o projeto daquilo ali, coloco no computador dessa impressora 3D e essa impressora reimprime para mim uma peça que não era mais fabricada. Claro que são impressoras especiais, não são impressoras de mesa, são impressoras de escala industrial, mas elas existem e já estão sendo usadas de forma muito ampla pela indústria para criar produtos totalmente personalizados e sem a necessidade de intervenção humana. Uma das bases do governo eletrônico é mostrada aqui no funeral de 2 líderes religiosos, num funeral e não uma aclamação. Observe que o primeiro funeral foi em 2005 e a aclamação foi em 2013. Tente contar quantos celulares você vê na figura do funeral. Há uma minoria desses equipamentos. Agora olhe em 2013, cada uma daqueles pontinhos luminosos não é uma vela, não é algo que as pessoas estão segurando para iluminar, não é uma lanterna. Cada um daqueles pontinhos luminosos da figura inferior é um celular ou até um tablet. Vejam, portanto, a maneira como as pessoas interagem com as suas emoções, ela mudou radicalmente e isso acaba impactando no cenário, favorecendo um governo digital. Por quê? Porque a sociedade demanda esse tipo de governo. Não é algo em que está sendo imposto e não é algo que está sendo desejado, é algo que está sendo exigido pela sociedade. Neste slide nós vemos 2 adolescentes numa reportagem do Estadão que trata do fenômeno do mundo virtual, dos YouTubers. Quem são os YouTubers? No Brasil, YouTubers são crianças entre 5 e 12 anos. Veja, 5 a 12 anos. Aquela época dos jovens de 18 a 20 anos já não faz parte. Os grandes usuários da tecnologia, as pessoas que fazem sucesso no mundo do vídeo digital, no Brasil e no mundo, elas têm de 15 anos para baixo. Ou seja, essa é a geração que vai demandar os serviços digitais. Pode ser que nesse momento as pessoas estejam satisfeitas com o tipo de atendimento que elas estão recebendo nos órgãos públicos. Mas o que significa essa reportagem do Estadão? É um aviso para que as próximas gerações, a partir principalmente de 2017 e 2018, vão ser muito mais exigentes por serviços digitais. Essas pessoas, para elas, faz todo sentido ser atendido num celular, num tablet ou num notebook e não faz o menor sentido ir até algum lugar pedir um documento, por exemplo. Por quê? Porque essas pessoas já nasceram muito mais próximas dos equipamentos eletrônicos. Elas têm familiaridade, elas têm tranquilidade no uso dessas tecnologias, elas não têm medo de errar, de se perder e para elas faz todo sentido que tudo seja resolvido no meio digital. Já existem crianças com 4 anos de idade fazendo absoluto sucesso no YouTube e outras aos 7 anos
já publicaram livros sobre a experiência. Claro que existe o caso daquelas que cita no final da reportagem, que começaram a fracassar e tiveram que frequentar o psicólogo. É um novo paradigma para a sociedade humana, é um novo paradigma que precisa ser visualizado e precisa ser antecipado. Por quê? Porque essa geração vai exigir um novo patamar de atendimento e não vai se satisfazer em vir até um balcão. Outro item muito importante sobre a quarta revolução industrial, que é a que nós estamos inseridos hoje, é a internet das coisas. Internet das coisas é um apelido, é um codinome que foi dado para uma situação onde todos os objetos, incluindo ventiladores, geladeiras, o portão eletrônico da minha casa, os tênis, o boné, o óculos e assim sucessivamente. Liquidificadores já têm acesso à internet, refrigeradores já têm acesso à internet, bicicletas já têm acesso à internet e assim sucessivamente. Ou seja, a partir de 2017 vai haver uma grande explosão em todo o mundo, que já está acontecendo em algumas partes do mundo, aqui no Brasil ainda não com tanta força, mas isso é uma onda que veio para ficar e ela mostra o uso maciço da internet. Como que as pessoas vão se beneficiar disso? Ninguém sabe exatamente como ainda, mas só se sabe que as pessoas querem isso, desejam isso, e isso vai fazer com que as pessoas tenham uma familiaridade sem precedente com equipamentos eletrônicos. Um outro item fundamental para a construção do entendimento do que é a quarta revolução industrial são as cidades inteligentes, as Smart Cities. O que são cidades inteligentes? Alguns chamam também de cidades digitais. São cidades conectadas. São cidades onde eu tenho geração de energia limpa, eu tenho coleta de lixo seletiva, eu tenho sensores espalhados pelas ruas para me indicar onde que tem maior tráfego, eu tenho vários locais, inúmeros locais de internet pública disponível, nós temos hospitais conectados, nós temos escolas conectadas, ou seja, as novas cidades, o novo redesenho das cidades do mundo aponta para uma interconexão de todas as coisas. Então, por exemplo, eu posso me movimentar dentro da cidade de uma forma muito mais simples, porque as linhas de ônibus são todas mapeadas e são disponíveis de forma digital. Em outras palavras, o uso das cidades digitais e o crescimento dessa cultura vai colocar uma pressão enorme, uma pressão tremenda sobre os governantes para que exista, digamos assim, uma adequação, uma inserção das cidades dentro dessa nova cultura de administração. Essa nova cultura de administração das cidades inteligentes, ela exige dos governantes, ela exige dos gestores o que seja feito um planejamento digital global. Ou seja, eu não posso mais pensar apenas no meu órgão, como a prefeitura. Eu preciso pensar também na conexão das escolas, dos hospitais, dos locais de ônibus, e eu tenho que passar a acolher as colocações, as expressões, a comunicação da sociedade através do meio digital. Vamos então ao nosso primeiro exercício. O que significa mundo digital para mim? Pense no que nós estivemos conversando nos slides anteriores e, com as suas palavras, explique o que seria novo mundo digital. Qual o significado da expressão YouTubers? Veja que nós não estamos falando necessariamente de pessoas que acessam a internet. Nós estamos falando daquelas pessoas que navegam e publicam coisas no YouTube. Na sua opinião, é possível ignorar o mundo digital? Será que isso é apenas um modismo? Será que em breve isso tudo vai ser esquecido? Ou será que isso vai crescer cada vez mais?
Do seu ponto de vista, o que é a quarta revolução industrial? Será que ela é realmente uma revolução? Será que ela é algo passageiro? Quais são as marcas? O que seria, como é que eu poderia identificar isso da quarta revolução industrial? Enfim, finalmente as cidades inteligentes. O que seriam essas cidades? O que caracteriza uma cidade como sendo inteligente? Se tem as cidades inteligentes, o que é uma cidade tradicional? Pense sobre isso e faça as suas colocações. Não esqueça que esse exercício deve ser publicado no Moodle para que ele possa ser inserido na sua folha de frequência de aluno. Bom exercício! Agora vamos então começar a abordar o assunto do governo digital. Do ponto de vista do governo federal, o que será que significa governo digital? Será que é possível conviver sem essa tecnologia? Será que vamos ter que conviver com elas? Então, foi publicado no site do Ministério do Planejamento o ponto de vista, a visão, o entendimento do governo federal a respeito dessas transformações todas da sociedade. Do ponto de vista do governo federal, o governo digital é um caminho sem volta. Esse é o ponto de vista do secretário de Tecnologia da Informação que fica lá em Brasília. Por quê? Eles identificaram que o cidadão não quer mais ir a um balcão de atendimento do INSS. As pessoas gostam de ser atendidas digitalmente, via internet, através de um celular, preferencialmente. Ele ainda acrescenta que as pessoas não gostam mais de ir até as agências bancárias. Um governo analógico, um governo do papel, não atende mais às necessidades do mundo digital. Portanto, do ponto de vista do governo, é preciso se preparar para atender essa nova demanda da sociedade, o governo digital. E o que é governo digital? Governo digital é o governo eletrônico, o e-gov, ou Electronic Government, que pode ser entendido como uma das principais formas de modernização do Estado. Como assim modernização? Modernização porque ele está apoiado no uso de novas tecnologias. Para quê? Para a prestação dos serviços públicos. E isso está alterando a maneira como o governo, a esfera governamental, interage com a sociedade, interage com o cidadão, empresas e até outros governos. O importante ressaltar é que o governo eletrônico não está restrito à simples automação dos processos. Não basta eu distribuir computadores. Não basta eu colocar acesso à internet. Não se trata simplesmente de dar um computador para cada pessoa. É necessário que haja uma transformação no relacionamento entre o governo e a sociedade, ou seja, a forma como o governo atinge os seus objetivos para o cumprimento do papel do Estado. Portanto, anote aí num cantinho, governo digital ou governo eletrônico não está restrito à compra de computadores. É preciso que haja uma transformação no relacionamento entre o serviço público e o cidadão. Do ponto de vista do governo federal do Brasil, o governo digital ele está alicerçado em pelo menos 3 grandes pilares, que seriam o cidadão, os servidores públicos e o próprio governo. Qual é o papel do governo? É implementar as políticas públicas. Implementar, definir, decidir. Qual é o papel dos servidores públicos? É instrumentalizar, ou seja, materializar essas decisões. E, finalmente, qual é o papel do cidadão? É envolver-se, é participar, é opinar, é dar feedback sobre aquela implementação. No meio de tudo isso, o grande objetivo então do governo digital é atender às demandas da sociedade, como? Por meio de uma produção compartilhada que prevê integração e transparência, integração do serviço público com o cidadão e transparência, ou seja, publicação de informações que permitam que a sociedade possa avaliar o uso dos recursos públicos em cada órgão público. Um exemplo de governo digital
é o portal de serviços do governo federal. O que é o portal de serviços? É uma série de serviços públicos oferecidos pelo governo federal do Brasil que disponibiliza de forma centralizada todos esses serviços. Veja, que disponibiliza de forma centralizada. Ninguém mais admite eu ter que sair procurando por vários locais, navegando por vários sites, se não é nesse, é naquele, se não é naquele, talvez seja no próximo. Isso não existe. Isso é algo que a sociedade não quer mais. A sociedade quer algo unificado, quer algo centralizado, que eu clique uma vez e encontre tudo aquilo que eu procuro, lógico, dentro da minha área de interesse. Observe então a organização do portal dos serviços do governo federal. Existem uma série de grandes projetos, de grandes serviços aqui disponibilizados e basta a pessoa clicar aqui que ela é redirecionada para aquele serviço específico. Será que nós, nos órgãos em que nós atuamos, nós teríamos condições de oferecer esse tipo de serviço? Será que nós temos conseguido entregar de forma centralizada e unificada todos os serviços que nós prestamos? Pense sobre isso. Por que é necessário, dentro do conceito digital, que eu tenha essa ampla oferta de serviços de forma centralizada e unificada? A resposta é que nós vivemos numa nova economia. Nós não vivemos mais na era do carvão, nem na era da eletricidade. Nós vivemos numa era da pós-modernidade, chamada economia da informação. O que é a economia da informação? Nessa economia, a informação é o produto máximo de uma sociedade que vive conectada em rede. Ou seja, com a digitalização e, consequentemente, desenvolvimento de tecnologias de armazenamento, transmissão e edição de dados digitais, a informação é um produto disponível para todos. Apesar dessa ser uma afirmação restrita, já que uma parcela da população tem dificuldades ou sequer tem acesso à internet. Mas os projetos do governo federal é que todos tenham acesso de alguma forma aos serviços públicos federais através da internet. Um requisito importante nessa economia da informação é o baixo nível de conhecimento técnico, ou seja, ninguém precisa saber linguagens, ninguém precisa saber comandos, eu simplesmente vou clicando e intuitivamente eu tenho que encontrar aquilo que eu preciso. Não é necessário que eu tenha conhecimento prévio dos procedimentos ou dos padrões internos do órgão para eu conseguir o que eu preciso. Os governos estão sendo convocados a estabelecer uma maior transparência, que agora é facilitada tecnicamente. Ou seja, a transparência ela ficou mais simples, ela precisa ser mais fácil de ser entregue ao cidadão. Uma das consequências dessa nova economia da informação é a complexidade. Para resolver essa complexidade, surgem coisas como a cloud computing, que é a computação em nuvem. Ou seja, as informações e ferramentas que os cidadãos podem acessar, elas estão em qualquer lugar, a qualquer hora, muito mais disponíveis que se eu tivesse apenas no meu computador. O que é a cloud computing? É um tipo de computação, é um tipo de processamento de informações que o Google usa, por exemplo. Ou seja, é praticamente impossível que o Google esteja fora do ar. Sempre existem computadores aqui ou ali que estão processando as minhas informações. A cloud computing é um tipo de computação onde as informações estão permanentemente disponíveis. O que isso significa? Significa que existe uma pressão maior sobre os governos para que eles também ofereçam informações que estejam permanentemente disponíveis. Quedas de sistemas, informações indisponíveis, arquivos que não estão mais disponíveis no site por questões de espaço ou economia, são coisas consideradas agressivas para a sociedade. Modernamente, as pessoas esperam que as informações estejam permanentemente disponíveis, isso para cidadãos comuns, para pessoas que simplesmente vão navegar ali para conhecer o conteúdo e examinar o que aquele site está oferecendo. Portanto, na economia da informação,
Nós vivemos uma sociedade em rede, onde todos produzem informações, compartilham essas informações, e essas informações, através da computação em nuvem, elas estão permanentemente disponíveis para todos. Vamos ao exercício sobre governo eletrônico. Número 1. O que seria governo eletrônico do seu ponto de vista? Quais os fatores motivam o eGov? É um desejo do próprio governo? É algo imposto por algum governo de fora? De onde surgiu essa necessidade do governo eletrônico? Terceiro, na minha opinião, o eGov é vantajoso ou não? Quais são as possíveis vantagens e desvantagens disso? Justifique a sua colocação. E assim sucessivamente. Nós temos várias perguntas aqui, onde você é convidado a expressar a sua opinião a respeito do governo eletrônico. Se restou alguma dúvida, se você precisa de ajuda, fique à vontade para entrar em contato com o instrutor. Eu vou lhe responder o mais brevemente possível para que você possa ter um bom aproveitamento e uma clara compreensão sobre todos esses conteúdos. Bom exercício! Então, ainda dentro do governo digital, nós temos novas iniciativas do próprio governo. Que iniciativas são essas? O governo concebeu um grande projeto nacional para todo o povo brasileiro chamado PEN, Processo Eletrônico Nacional. O que é o PEN? É uma união de processo eletrônico com SEI, que é um sistema elaborado pelo governo. Então, o PEN, mas o SEI é o PEN-SEI, que é um barramento, uma solução, algo grande, que permitirá a tramitação de processos entre os órgãos que utilizam o sistema SEI. Ou seja, o barramento do Processo Eletrônico Nacional vai permitir o trâmite de processos livremente entre todos os órgãos do governo de forma transparente, de forma dinâmica. Eu vou poder enviar um documento de uma universidade direto para o INSS ou direto para a Receita, para a Polícia Federal, de uma forma muito mais simples do que se eu tivesse que protocolar e enviar pela minha própria unidade. Tudo isso integrado de forma eletrônica, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bem, agora nós já sabemos que o governo federal tem uma solução, tem uma proposta que basicamente envolve a tramitação de processos entre os órgãos através de um sistema especial, um software especial e um processo nacional que é o Processo Eletrônico Nacional. O software é o SEI, um software que ainda está em processo de implantação em muitos órgãos do governo federal. Agora, o que é o PEN? O Processo Eletrônico Nacional é uma iniciativa conjunta de vários órgãos e entidades de diversas esferas da administração, planejamento, educação, controles como a própria Receita e Polícia Federal participam do PEN, para a construção de uma infraestrutura pública do processo administrativo eletrônico. Ou seja, em outras palavras, o PEN é uma mega estrutura de interligação de todos os órgãos públicos no Brasil. Quais são os objetivos dessa interligação? Oferecer uma solução de processo eletrônico, nada de papel, não queremos mais papel. É uma solução que pode ser utilizada por qualquer ente federativo, órgão, entidade pública, independente da área de atuação específica, ou seja, pode ser usado numa universidade? Pode. Pode ser usado pela Receita Federal? Pode. Pode ser usado pela CGU, a Controladoria Geral da União? Pode. Pode ser usado por um município? Pode. Pode ser usado pelo INSS? Enfim, qualquer órgão da administração pública no Brasil pode ter acesso. Inclusive os órgãos militares podem ter acesso ao PEN. E o final permite a tramitação totalmente eletrônica de processos entre esses órgãos. Ou seja, não vai mais haver necessidade de enviar papéis para cá, papéis para lá. Esse é o objetivo do PEN. Quais são as vantagens de acordo com o governo federal? Agilidade, as coisas funcionarão mais rapidamente. A produtividade,
Estima-se que vai haver um ganho com redução de custos, vai haver uma efetividade maior, né? Naquele instante em que o momento for tramitado, ele já pode ser recebido no órgão do outro lado. A satisfação do público usuário, que vai se sentir melhor atendido através desse processo, já que o tempo de resposta é infinitamente menor do que levar um papel daqui para lá. E a redução de custos de impressão, de algum extravio, de arquivos, já que os arquivos todos vão ser em formato digital. Então o PEN foi pensado com esses objetivos. Além do PEN, nós temos o SEI. O que é o SEI? O SEI é o software, é o Sistema Eletrônico de Informações, é um software que foi desenvolvido por um tribunal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é uma plataforma que engloba uma série de funcionalidades que permitem esse trâmite. Ou seja, para quem quiser, ou para quando tiver que implantar o SEI, já que ele é obrigatório, está se tornando obrigatório para todo o governo federal, eu tenho que implantar esse software e tenho que conhecer ele. Nós não vamos abordar aqui nesse momento o funcionamento desse software, fica para uma outra oportunidade. Mas o objetivo é saber que existe um software apropriado para mim colocar dentro da minha organização, dentro da minha instituição, e é através desse software, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que eu vou enviar e receber documentos de outros órgãos do governo federal. Quais são os grandes exemplos hoje em vigência, em atividade, que eu posso constatar o governo digital no Brasil? Os grandes exemplos são o licenciamento de veículos, pagamento de IPVA, o registro de boletins de ocorrência via web, no caso de São Paulo, o próprio ReceitaNet, que é integrado com a nota fiscal eletrônica, é o sistema de emissão de notas fiscais, o portal de serviços do governo federal, ProUni, SISU, e nos municípios também fazem parte do governo digital, recolhimento de IPTUs, solicitação de serviços e emissão de laudos e guias, uma série de documentos. Então, de uma forma conjunta, todas essas iniciativas elas fazem parte de uma forma ou de outra do que nós chamamos de governo digital, que nada mais é do que uma grande plataforma, do que um grande local de recursos, onde eu, em vez de ter que ir até o balcão de uma instituição, eu solicito ou remeto informações, pagamentos para o governo. O governo digital ele está apoiado por uma ampla legislação. A legislação aplicável ela vem sendo elaborada há muito tempo, mas de uma forma cronológica, nós poderíamos dizer que ela começou aí por 2005, que de alguma forma, através do decreto 5450, de 31 de maio de 2005, regulamentou o pregão na forma eletrônica. O pregão é uma modalidade de licitação que facilita, simplifica as coisas para quem está envolvido nessa atividade. Ou seja, não é mais necessária uma reunião presencial para que eu tenha aquisição de bens e serviços comuns, além de algumas outras providências. Então, no ano de 2005 foi isso que foi publicado a respeito de governo digital. Em 2006, houve uma legislação, a Lei 11.419, que regulamentou a informatização do processo judicial, ou seja, ela tornou possível que os processos do judiciário fossem tramitados através do meio digital, ou seja, dada a entrada no processo, eu começo todo ele e a partir dali eu posso acompanhar ele via web, eu posso acompanhar ele remotamente sem ter necessidade de ir até o tribunal. Então o próprio judiciário se antecipou a respeito dessa regulamentação. Em 2012, nós tivemos a Lei 7724. O que essa lei organizou? Ela regulamentou o acesso a informações, ou seja, ela começou a prever quais as informações podem, quais não podem, o que deve e o que é obrigatório para ser liberado para o público de uma forma geral. Observem que em 2005 tivemos uma única lei, 2006 uma única lei, 2012 uma única lei.
Em 2015, nós tivemos mais uma nova lei, que é aquela que regulamenta o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo, ou seja, essa aqui já é aplicável aos órgãos do executivo, por exemplo. O que ela faz? Ela organiza, ela determina, ela esclarece como que deve ser o processo administrativo eletrônico, de forma que todos os órgãos públicos federais deem prioridade para a tramitação em meio eletrônico, ao invés de meio em papel. Isso não quer dizer que as pessoas não vão mais ter o seu documento, o seu comprovante, mas quer dizer que esse documento, enquanto ele estiver tramitando dentro do órgão, preferencialmente ele deve estar em meio digital. E em 2006, nós tivemos uma mudança radical no que diz respeito à legislação do governo digital. Por quê? Em 2006 nós tivemos a instalação de 3 grandes leis a respeito de governo digital. A primeira delas é o Decreto 8638, que instituiu a política de governança digital para todos os órgãos da administração pública. O que isso significa? Significa que o governo começou a instalar uma metodologia de avaliação, de participação popular e de avaliação de como a sociedade gostaria que esse governo acontecesse. É isso que o Decreto 8638 determina, que é um decreto, por sinal, que tem um prazo para ser implantado. Também tivemos o Decreto 8777, que institui a política de dados abertos no Poder Executivo Federal. Um decreto extremamente importante, porque ele também tem uma data, ele não é apenas uma recomendação, ele é uma determinação, ele tem que ser implantado. E a partir do Decreto 8777, as informações, todas elas passam a ser consideradas de domínio público. E a exceção é aquelas que devem permanecer em caráter fechado. E mais uma série de publicações. Política de dados abertos, ela está engatinhando no Brasil ainda, mas ela é uma tendência e nos próximos anos nós vamos ouvir falar muito sobre esse assunto. Este política de dados abertos é um assunto que poderia ser tratado num curso à parte. E finalmente, nós temos o Decreto 8789, que regulamenta o compartilhamento de bases de dados na administração pública federal. Basicamente, é um decreto que incentiva o compartilhamento de informações. Por exemplo, se uma pessoa já tem o seu CPF cadastrado na Receita Federal, faz sentido eu consultar a base da Receita para avaliar se aquele CPF é válido. Se uma pessoa diz que teve um diploma emitido por uma universidade, faz sentido eu consultar digitalmente aquele diploma para verificar se isso é verdade. E assim sucessivamente, ou seja, existe todo um tratamento para governo digital no Brasil. Ele não é apenas uma ideia, ele não é apenas um conceito, ele tem fundamentos legais aplicáveis. Vamos então ao nosso exercício sobre governo eletrônico. Questão número 1. O que é e para que serve o PEN, Processo Eletrônico Nacional? Questão número 2. O que é e para que serve o SEI, Sistema Eletrônico de Informações? Temos mais 2 questões ali que você pode responder de acordo com o seu entendimento. Se você precisar, você pode voltar e olhar os slides novamente. Se você tiver dúvida, você pode consultar, ou entrar em contato com o instrutor através de e-mail ou no fórum do Moodle, e para que você possa esclarecer esse assunto. Lembrando que você deve postar esse exercício no Moodle para que isso fique registrado na sua folha de frequência. Bom exercício! Nosso próximo assunto são dados abertos. Dados abertos é parte da iniciativa do governo digital. E dados abertos é uma iniciativa mundial, não é algo apenas do Brasil, não é algo que foi concebido aqui. Dados abertos é uma definição de acordo com a Open Knowledge International, que é uma organização sem fins lucrativos para divulgação de dados governamentais. O que são dados abertos? Dados abertos é quando é um dado que qualquer pessoa pode acessá-lo livremente,
não precisa pedir licença, pode utilizar esses dados, pode modificar esses dados e pode compartilhar esses dados para qualquer finalidade. E estando sujeito a, no máximo, as exigências que visem preservar sua proveniência e sua abertura. Ou seja, dados abertos é um conceito novo no Brasil, onde os órgãos públicos deverão liberar as informações que estão tramitando no seu interior e as pessoas não precisam pedir licença para acessar essas informações. Simplesmente os dados são colocados em algum lugar e a partir dali as pessoas podem acessar, podem modificar. E para que eu tenho que dar condições, as pessoas têm que ter condições mínimas de chegar nesses dados. Se eu colocar esses dados como uma figura, por exemplo, tirar um screenshot da tela, isso não é um dado aberto, isso é apenas uma imagem e eu não posso considerar isso como dado aberto. A informação não está corretamente publicada. Isso é geralmente satisfeito, as condições para os dados abertos, pela publicação de dados em formato aberto, esse formato aberto nós vamos estudar em seguida, e sob uma licença aberta, que é o que nós vamos também estudar na sequência. Os dados abertos são pautados por 3 leis e 8 princípios. Ou seja, para mim dizer que eu tenho dados abertos, eu tenho que atender, eu tenho que estar conforme 3 leis e 8 princípios. Quais são as 3 leis que regem a existência de dados abertos? Para mim dizer que um dado é aberto, ele tem que poder ser encontrado e indexado na web. Senão, ele não existe. Ou seja, o que ele pode ser, que significa que ele pode ser encontrado na web? Quer dizer que ele está disponível em algum site da internet. Se eu disser que ele está disponível no meu computador pessoal, na minha mesa, ele não é um dado aberto. Se eu disser que ele está disponível protegido por uma senha, ele não é um dado aberto. Se eu disser que ele está disponível num formato proprietário, como Word, por exemplo, ou Excel, ele não é um dado aberto. E indexado na web significa que ele pode ser encontrado e localizado por um buscador, como o Google, por exemplo. Então, esse dado tem que poder ser localizado pelos computadores, para que o maior número possível de pessoas possa localizar essas informações. Se isso não for atendido, então não é um dado aberto. Para mim dizer que eu tenho dados abertos, o item número 2, diz que ele tem que estar disponível em formato compreensível por máquina. Por máquina, ou seja, existem alguns formatos que a pessoa olha aquela informação, como é o caso das imagens, um JPG, um BMP, um GIF, mas aquilo ali não é compreensível por máquina. Se eu colocar uma tabela do Excel como uma figura, o computador não consegue compreender que aquilo é uma tabela, ou seja, ele não é compreensível por máquina. Para que eu possa dizer que um dado está aberto, outro computador tem que poder abrir aquela informação e tirar, conclusões, precisa poder aplicar fórmulas, eu preciso poder localizar os termos e as palavras lá dentro. Se eu não posso localizar, se eu não posso somar, se eu não posso aplicar funções naquele documento, então ele não é aberto e não serve para ser reaproveitado. E por fim, se algum dispositivo legal não permite sua replicação, ele não é útil. Se existe alguma lei ou alguma restrição aplicável àquele dado, então ele não é um dado aberto. Dados abertos são livres de legislação, são dados acessíveis por qualquer pessoa. Estão disponíveis livremente na internet e qualquer um pode acessar e tirar suas conclusões a respeito. Bueno, agora que nós já conhecemos as 3 leis sobre dados abertos, vamos conhecer os 8 princípios. O primeiro princípio: os dados devem ser completos. Todos os dados públicos devem ser disponibilizados e não apenas uma parte dele.
Já que esses dados são informações eletronicamente gravadas, então esses dados eles devem ser liberados de uma forma que a pessoa que está procurando aquela informação possa ter acesso a toda a informação. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança e controle de acesso. Segundo princípio, os dados devem ser publicados na forma coletada na fonte e com a mais fina granularidade possível e não de forma agregada ou transformada. Em outras palavras, se esses dados estavam em uma tabela, então eles vão ser publicados no formato de tabela. Se esses dados se encontravam no formato de um texto, de um documento, então eles devem ser publicados na forma de documento. A mais fina granularidade possível significa que eu não devo aplicar funções de soma nesses documentos. Vamos supor que eu tenha lá publicação de dados sobre os alunos da Unipampa. A Unipampa tem 1 milhão de alunos, ou qualquer outro número. 1 milhão é muito absurdo, mas vamos supor que a Unipampa tenha 10 mil alunos. Esse dado dificilmente pode ser totalmente aproveitado. Por quê? Porque ele está agregado. Eu preciso disponibilizar os dados na forma original. Como que seria a forma original? Uma lista de alunos por campus, vamos supor. Quem tem que tirar as conclusões são as pessoas que estão acessando os dados e não aqueles que estão publicando os dados. A responsabilidade, portanto, é publicar os dados como eles estão e sem aplicar nenhuma forma de agregação ou transformação. Terceiro princípio: os dados devem ser disponibilizados o mais rapidamente possível. Ou seja, não adianta nada eu publicar um dado passado 1 ano depois que a coisa já aconteceu. Se alguém está fazendo uma auditoria ou se alguém está procurando alguma informação a respeito de um acontecimento, de um evento, de um pagamento, de uma transferência de pessoas ou valores ou documentos, não adianta eu publicar essas informações depois que o acontecimento já se concluiu, e aí o dado deixa de ter sentido. Quarto princípio: acessíveis. Os dados devem ser disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis, ou seja, eu não posso esperar que a pessoa tenha um determinado software, eu não posso publicar esse dado que apenas o celular da marca tal possa abrir, eu não posso publicar isso de forma que apenas um segmento do público possa ter acesso. Quinto princípio: processáveis por máquina. Os dados devem ter uma estrutura mínima que possibilitem seu armazenamento, seu processamento automatizado. Ou seja, eu vou entregar aqueles dados, mas não pode estar uma bagunça, não pode estar tudo de qualquer forma. Por exemplo, se eu pegar um documento, der um copiar e colar apenas, pode ser que esses dados sofram uma desestruturação e eu preciso entregar dados estruturados, compreensíveis para que o outro computador da outra pessoa ou o celular da outra pessoa consiga ler. Sexto princípio: acesso não discriminatório. Os dados estarão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro. Ou seja, não posso colocar senhas em dados abertos, não posso exigir permissão de acesso, eu não posso restringir para uma determinada faixa da população, eu não posso restringir a um determinado local, um campus, uma cidade, um estado, um país. Esses dados têm que ser amplamente disponíveis, sem restrições e sem que alguém tenha que vir me pedir licença, por favor, quero acessar os dados. Sétimo princípio: formatos não proprietários. Os formatos devem estar disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo. Ou seja, os dados
não devem estar em um formato proprietário. Não posso colocar isso em um formato tal que eu exija que a outra pessoa tenha um software para ler aquilo, como por exemplo o Microsoft Office, que é um software pago e nem todas as pessoas têm o valor para comprar ele. Então, eu não posso publicar informações no formato de Microsoft Office, seja Word, seja Excel, seja PowerPoint. Isso não serve para dado aberto. Oitavo princípio: livre de licenças. Os dados abertos não podem estar sujeitos a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredos industriais. Agora, existem restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso que podem ser permitidas na forma regulada por estatutos. Por quê? Pode ser que eu tenha informações sobre cor, sobre gênero, sobre deficiências físicas. Pode ser que eu tenha restrições onde eu não devo revelar, por questão de privacidade das pessoas envolvidas. Então eu não posso, eu tenho que ter a sensibilidade que eu não posso liberar informações sigilosas a respeito de gênero, a respeito de cor, a respeito de preferências, questões religiosas, filosóficas, políticas. E isso pode ser regulado através de um estatuto. Vamos então ao nosso exercício sobre dados abertos. A respeito de dados abertos, explique qual o significado da expressão indexado. Lembre que nós comentamos sobre isso. Número 2. Explique 5 dos 8 princípios dos dados abertos. Vamos falar um pouco agora sobre governança digital, ainda dentro do tópico governo digital. Governança digital, ela está intimamente ligada a um decreto, que é 8638, mas antes de praticamente entrar no assunto governança digital, eu queria lhe convidar para uma reflexão sobre a diferença da governança para a gestão, porque é um assunto que existe muita confusão a respeito. O que é governança? Governança está ligada à alta gestão das instituições e a governança ela equilibra os interesses de todos os envolvidos, ou seja, no caso de um banco, ali na governança eu tenho que ter representantes dos investidores, eu tenho que ter representantes dos próprios trabalhadores, eu tenho que ter representantes da sociedade, eu tenho que ter representantes dos órgãos de fiscalização. Esse núcleo ou esse grupo de interessados forma o governo, forma a governança digital. E o que é a gestão? A gestão é um outro núcleo que cuida da realização, do atingimento das metas definidas pela governança. De uma forma geral, então, a governança define e monitora, e a gestão procura atingir aquelas definições que foram concebidas pela governança. Por isso, então, o Decreto 8638 trata da governança digital e não da gestão digital. O que o decreto diz? Que ele institui a política de governança digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal. E o que seria essa governança? A governança digital tem algumas finalidades. A governança digital ela veio para gerar benefícios para a sociedade através do uso de informações e dos recursos de tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviços públicos. Resumindo, governança digital deve gerar benefícios através da tecnologia para a prestação dos serviços públicos. Além disso, um dos grandes objetivos da governança digital é estimular a participação da sociedade na formulação das políticas públicas. Então, a governança digital necessariamente deve ter participação da sociedade.
E o terceiro grande objetivo da governança digital é garantir que a sociedade possa obter informações observadas as restrições legalmente previstas, ou seja, a governança digital deve ofertar informações para a sociedade de forma que todos possam acompanhar o andamento dos investimentos públicos, qual o status dos projetos, o que está acontecendo, o que está previsto para o futuro. E isso tudo de forma digital. A governança digital observa os seguintes princípios. O foco da governança digital é nas necessidades da sociedade. O foco, portanto, não é o órgão público. O foco é a sociedade. Segundo item, abertura e transparência. É necessário que haja acesso, é necessário que haja transparência em relação às informações, seja recursos, seja projetos, seja o status de obras, situação de andamento de cursos, de implantação de novas estruturas. Terceiro item, compartilhamento da capacidade de serviço. O que significa isso? Significa que se nós temos condições de compartilhar algum serviço, nós devemos fazer isso. Principalmente, esse item diz respeito ao compartilhamento de informações. E da mesma forma, se for necessário e conveniente, usar recursos e informações de outros órgãos públicos. Simplicidade. A governança digital deve priorizar por soluções simples. O governo não quer que os órgãos públicos inventem a roda novamente. Ele quer apenas facilitar o acesso a determinadas informações. A governança digital deve priorizar os serviços públicos disponibilizados em meio digital, ou seja, acabou a era do papel. Não queremos mais informações, não queremos mais formulários, não queremos mais que as pessoas tenham que preencher um formulário em papel, escanear e mandar para a universidade. O governo quer que isso seja disponibilizado de formato 100% digital. Segurança e privacidade. As pessoas devem poder solicitar informações, devem poder ter acesso àquilo que elas precisam de forma segura e ainda assim mantendo a sua privacidade. A governança digital deve priorizar a participação e o controle social, ou seja, as pessoas, qualquer um que tiver interesse em ter acesso às informações, qualquer um que quiser saber o status dos projetos, qualquer um que quiser saber o andamento dos investimentos, o uso do recurso público, deve ter o seu acesso assegurado. Finalmente, o governo como plataforma. Os órgãos públicos são a plataforma de prestação de serviços na governança digital. E isso tudo deve ainda utilizar a inovação como a alavanca, como a mola mestra que vai organizar essa transformação. Hoje, a inovação tem sido aplicada de uma forma relativamente lenta no serviço público. E é necessário que isso seja adotado de uma forma diferenciada. Agora que nós conhecemos os princípios da governança digital, vamos conhecer as diretrizes. A primeira diretriz que deve ser observada é que todos os serviços devem ser oferecidos na forma de autosserviço. O que é autosserviço? É aquele serviço onde, tanto quanto possível, o próprio cidadão demanda por aquele serviço. Ou seja, a pessoa pode solicitar o que precisa sem ter que recorrer a alguém. Ela pode demandar o serviço sem necessitar da interação de uma outra pessoa. Isso é o autosserviço. A segunda diretriz é que serão oferecidos canais digitais de participação social para formulação. Ou seja, não basta monitorar.
é necessário permitir que as pessoas participem da formulação, da formatação, da implementação e do monitoramento e da avaliação das políticas públicas, ou seja, é garantido que a participação popular é muito ampla na governança digital, não apenas no monitoramento, mas também na formulação, na implementação e na avaliação das políticas públicas. A governança digital determina que os dados fornecidos à população serão disponibilizados em formato aberto, lá onde nós vimos as 3 leis e 8 princípios. Então, a governança digital usa aquelas premissas dos dados abertos, de forma que essas informações sejam amplamente acessíveis e utilizáveis por pessoas, por máquinas, assegurados os direitos à segurança e à privacidade. E, finalmente, a diretriz de que será promovido o reuso de dados. Ou seja, o objetivo disso é estimular a transparência, de forma que se alguém quiser montar um controle paralelo para monitorar o orçamento de um órgão público, a pessoa possa fazer isso com tranquilidade. Em relação ainda à comparação entre a gestão e a governança. A governança ela é definida pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, de 2010. Ela determina ou ela qualifica o relacionamento dos acionistas com a organização. No caso dos órgãos públicos, os acionistas seriam o próprio governo e a comunidade, que são considerados investidores dos órgãos públicos. A governança ela deve assegurar aos sócios ou aos investidores, governo e sociedade, o gerenciamento estratégico da empresa e a efetiva monitoração dos gestores. Ou seja, a governança ela não está interessada na opinião dos gestores, ela está interessada no resultado prestado pelos gestores. Accountability, o que é isso? Responsabilidade pelos resultados. Se aquilo foi prometido, então aquilo deve ser alcançado. Um dos padrões de governança, um framework de governança que é o COBIT-5, diz que a governança garante que as necessidades, condições e opções das partes interessadas, os stakeholders, sejam avaliadas a fim de determinar os objetivos corporativos acordados e equilibrados. Então, governança envolve atendimento das necessidades, condições e opções dos interessados. E a gestão? O que é a gestão? A gestão é responsável pelo planejamento, desenvolvimento e execução do monitoramento definido pela governança. Resumidamente, a governança, portanto, ela está num nível muito alto, ela está num nível elevadíssimo da sociedade, onde nós temos um conselho de governança composto por várias pessoas que monitoram, que acompanham a performance e o resultado dos órgãos públicos. E a gestão ela é executada internamente por aquelas pessoas nomeadas para exercer responsabilidade dentro de cada setor do órgão público. Bom, dentro dessa nossa visão sobre governo digital, gestão e governança, decretos, então agora nós vamos fazer um pequeno exercício a respeito disso. Vamos começar explicando o nosso ponto de vista sobre quais são as finalidades da governança digital. Quais são os princípios da governança? Explique apenas 2 desses princípios. E quais são as diretrizes da governança? Finalmente, do seu ponto de vista pessoal, bem pessoal, qual é a diretriz mais importante da governança? Lembrando que esse exercício é necessário que você poste ele no Moodle para que ele possa ser avaliado e anexado à sua grade curricular. Bom exercício!